Fala pessoal do Nadando com Tubarões, mais um episódio, mais uma gravação. E hoje eu tenho a honra de receber esses dois convidados, Vitor, do Grupo Vitor, Grace, da Loja Chave, e dizer que eu tenho um grande respeito, grande admiração pela pessoa de vocês, pelos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo. Dizer que para mim é uma satisfação imensa trazer vocês no Nadando com Tubarões, poder compartilhar um pouco da vivência de vocês, da experiência de vocês, do conteúdo, da informação. E satisfação imensa ter vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado, a gente que agradece a oportunidade. Às vezes a gente acaba não sendo nem conhecido de certa maneira, né? O pessoal tem uma imagem já da gente. Oportunidade como essa de conhecer um pouquinho mais, ver que a gente é como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa, que nós também temos histórias, né? Passadas, e o fato de sermos Vitor e Graça, a gente é conhecida por filho de Raimundo e filho de Gal. Nunca é conhecido por quem nós somos, na verdade. Então aqui é uma oportunidade de a gente mostrar quem nós somos. E eu já gostaria, pessoal, desse momento inicial aqui, que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. Graça já deu esse pontapé inicial aí. Vitor falar um pouquinho sobre ele, Graça falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Eu comecei aí nessa vida de negócio praticamente de berço, né? Porque desde que eu nasci, meu pai já trabalhava ali na padaria, assumiu da mãe dele. E se você parar para pensar, desde a época de escola a gente já tinha alguma atividade, já vendia um doce, já vendia alguma coisa. Com isso eu acabei me formando cedo, entrei na faculdade com 16 anos e aí já segui o barco. Consegui emprego numa fábrica ortopédica. Depois migrei para uma empresa que vende computadores, que é a minha paixão. Eu gosto muito de informática, de tecnologia. Então a entrevista era falar sobre a placa-mãe e tal. E aí matei de chapéu. O outro rapaz já era vendedor de anos, mas ele não conhecia uma placa-mãe, então eu ganhei a vaga fácil. E aí pronto, decolei até o momento que eu falei, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar vendendo computador a vida toda. Meu pai sempre teve uma vivência com política, então eu não tinha tanta proximidade, tipo, tava sempre presente ali e tal, mas conviver com meu pai de fato eu não tinha tanta essa convivência. Aí, a gente sentado numa mesa de bar, o gerente chegou para dar notícia, um colega meu que ele ia ser demitido. Falei, cara, coloca o meu, não tem que sair alguém, coloca o meu. Tem certeza? Eu tinha pensado já nisso, pode colocar o meu. Aí falei, cara, agora se liga que você pode sair. Com isso, o cara saiu, aí fui conversar com meu pai. Falei, preciso agora que o senhor defina. Ou eu vou para lá ajudar, ou eu vou procurar dar um rumo em minha vida aqui, porque eu não quero ficar lá a vida toda vendendo um computador. Nesse ponto aí, meu pai falou, não, você tem certeza que você quer? Eu falei, eu tava com 21 anos, tinha acabado de terminar a faculdade. Se qualquer coisa der errado em 2, 3 anos, eu recomeço de novo, tava novo, mas... E nessa brincadeira eu tô aqui desde outubro de 2007. Eu tô aqui, né? Quantos anos hoje, Vitor? 17, não? Não, é 2007. E Graça? Eu também sou assim, já venho com veia empreendedora, né? Família de comerciantes, que começou do zero também. E eu gostava também sempre de estar vendendo alguma coisa na escola. Eu ia pra feira com minha mãe pro médico, aí passava no mercado de arte, a gente comprava brinco, essas coisas, sempre vendia na escola. Já gostava dessa veia empreendedora também. E aí, nas férias, eu e meus primos, a gente sempre tinha que ir pro Sextão trabalhar. Se não fosse pro Sextão, pra uma das lojas de minha tia, ou minha tia, algum tio meu. Meu tio Raimundo também tem Bebidas e Cia, tem minha tia Sandra da Grife. E aí a gente tinha que ir pra passar as férias, não podia ficar sem fazer nada em casa. A gente ficava revoltado. E não era trabalhinho fácil, não. Era de embalador, de ter que ajudar a varrer a loja. E isso me engrandeceu muito. Fez ser quem eu sou hoje, né? Saber que começa dali do baixo, que a gente tem que passar pelos processos. E isso me ajudou a gostar do meio, né? E comecei, aí terminei a escola, fui estudar em feira numa escola particular. Depois da escola particular, fui pra faculdade. Na faculdade comecei fazendo PP, Publicidade e Propaganda, mas não me identifiquei. Eu já namorava com você, né? Já namorava com o Vitor. E aí tranquei o curso e falei assim, velho, o que é que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou fazer administração. Eu tô na veia mesmo, vamos lá. Só que aí, a gente faz a faculdade, mas eu digo sempre que a minha faculdade
foi o meu trabalho, que era lá no Sextão. Meus tios, assim, sempre foram meus professores e sempre foi a faculdade, sempre me ensinou. Porque eu acho que mostrava o que era realmente a realidade, não era só o papel, só o livro, né? E aí começou a história, né? Depois eu saí do Sextão, quando eu tive João. Pedro. Não tive Pedro, depois eu saí quando eu tive João. Foi quando eu tive João, eu decidi, minha mãe falou assim, por que você não toma conta da sua loja? Aí eu falei, meu Deus, e eu sempre medrosa, né? Que eu sou medrosa. E aí, se não der certo, e todo mundo tenta. A gente tem que tentar, vamos lá. Tentei, veio a pandemia. Aí da pandemia eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer com essas duas crianças sem escola, sem ninguém em casa pra me ajudar e ter que trabalhar, né? Correr atrás. Chorei, fechava a loja, abria a loja. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí, frio, todo mundo em casa, inclusive a gente de Covid. E peguei e comprei um monte de moletom. Falei, comecei a fazer provador em casa, foi no espelho. Vendia de Covid, botava a roupa lá na garagem, abria a garagem lá de cima, os clientes pegavam. E foi o boom. Foi aí que tirou mais o meu medo, a coragem de enfrentar e perceber que diante das dificuldades a gente vai, cresce, consegue, abre mais um pouco a mente. Eu falei que eu cheguei em 2007, mas a gente já tá junto desde 2008. Já são 14 anos de história. É. E eu gostaria de saber de vocês o que empreendedorismo significa para vocês e se vocês pudessem definir empreender, negócios, essa área de administração, numa palavra, que palavra seria essa? Por exemplo, no meu caso, eu tenho empreender para mim como liberdade, você ter liberdade de tempo, liberdade financeira, também. liberdade para cuidar de sua família. Eu gostaria de saber de vocês o que representa empreender. Mas desafio também, eu acho muito desafiador empreender. Cada dia uma surpresinha nova, né? Tem dias que tá ótimo, que estamos lá feliz, empolgado, mas no outro dia parece que viu uma onda assim e levanta, dá uma sacudida assim, uma derrubadinha, mas depois levanta e vai. Empreender para mim é como ser uma oportunidade para você fazer o que você quiser hoje. Então, o empreender, se você enxerga uma oportunidade, se você tem algo que você está notando ali que tem uma carência, isso aí, a consequência vai ser a liberdade, vai ser a liberdade financeira. Aí eu só corrijo você num ponto. Na liberdade, leve muito para a liberdade financeira. Porque principalmente a gente que está no interior, a liberdade, um exemplo, a gente estava comentando sobre polêmicas em redes sociais e tal, esse ponto, na verdade, o empreendedorismo ele corta um pouquinho o seu. Você tem que ter uma responsabilidade no que você fala. Mas é pelo fato de você... Justamente que você é referência para outras pessoas. Sim. Então, você começa a empreender, começa a se destacar. Porra, ó, massa ali, Thiago, aquele padrão que tá seguindo. Aí você vai e dá um desvio de caminho. Você é uma referência. Então, aí você perde um pouquinho dessa liberdade. Pelo fato de ser cidade pequena, isso que eu falo, te cortando já. Pelo fato de a gente estar numa cidade pequena e por influenciar outras pessoas, querendo ou não, né? Então, é complicado por esse fator. E Grace falou ali da questão família de vários empreendedores. E Vitor também já vem ali de uma irmã que é advogada, um pai, do avô ali, o avó, que já vinha naquele negócio de planificação. Eu gostaria de saber de vocês como é que é fazer parte de uma família de vários empreendedores e de que maneira isso inspirou vocês, ajudou. Porque uma coisa é, às vezes, a gente que está de fora, uma pessoa que está de fora, ele é o cara que ele quer empreender ali, mas na família ele não tem ninguém como referência, ninguém como base para ele se apoiar ali e dar aquele empurrãozinho. E vocês, como é que é essa questão, vários empreendedores dessa família, de que maneira isso ajuda, inspira? No meu caso, me ajudou isso, principalmente começou a aparecer na faculdade. Todo psicoteste que eu fazia, tudo, só dava administração. Nenhum psicoteste, nenhum experimento de site que eu fiz deu outro curso. Aí entrei na administração, mas primeiro, segundo, terceiro semestre, você falava, cadê a administração, cadê o... Sim. Era teoria do direito, teoria da contabilidade, teoria... Aí você falava assim, cara... Tanta disciplina de direito que a gente pensa até que... Aí só que meu pai começou a me levar, em Salvador tinha um encontro do empreendedor. Meu pai começou a me levar para esse negócio. Quando eu cheguei no 5º semestre por ali,
vieram as matérias de humanas, RH, tal coisa. Cara, eu ia para tanta palestra que eu respondia as provas, parecia que era brincadeira. Então, do quinto semestre para frente, a administração foi, tipo assim, natural para mim. E aí eu percebi, ó, tudo que eu passava, tudo que eu ouvia, foi criando uma coisa. Meu TCC, qual foi o meu maior problema? Eu escrevi o TCC todo, o professor olhou, rapaz, muito bom, só tem um problema. Quem é você? Seu texto está aqui, tudo beleza, mas você tem que embasar isso aqui. Ninguém sabe quem é Vitor. Então, vá agora enfiar a cara no livro, pegar a referência para tudo isso que você escreveu aqui. E aí a gente voltar para fazer essa correção. Meu pai já era empreendedor, né? Meu pai colocava barracas, vendia daquele, era assim que ele conheceu minha mãe. Minha mãe também sempre trabalhou em comércio. Depois veio para Irará para trabalhar com os meus tios, que eles abriram um mercadinho, depois foi crescendo. Eles são referências, assim, porque são o que mais cobram da gente, né? É a própria família. Então a gente é cobrado o tempo todo. Eu, meus primos, que seguiram, alguns ainda não, alguns caíram fora, né? Mas os que seguiram esse caminho aí, essa trilha, assim, meu irmão também. A gente sempre foi cobrado, mais até do que o próprio funcionário, né? Você tem que ser o exemplo, você tem que saber de onde a gente veio. Isso foi muito importante. E da faculdade também foi o caso de Vitor. Agora, assim, eu acho que pra mim o primordial foi a vivência, a convivência no dia a dia, o trabalho, o viver aquilo ali, que me fez me encantar ainda mais pela administração. Eu acho que empreender, Vitor e Graça, tem muito essa questão de você ter veia para aquilo ali. Porque, por exemplo, a Graça começou a dar o exemplo da publicidade e propaganda e não tinha identificação. Sim. Vitor começou ali em várias áreas, às vezes, que não teve tanta identificação assim. E quando eu estudava, eu pensava muito, mas quando eu sair daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar o quê? Eu não me identifico com medicina, com a galera que é médico, não me identifico com a área da advocacia, não me identifico com tantas áreas. E depois de muito tempo eu vou fazer o quê? Porque a gente sabe que o jovem, quando ele sai do colégio, ele vem naquela cobrança ali. E eu tenho outra coisa também, né? Não te cortando, já te cortando. Mas assim, minha mãe mesmo, todo dia ela me arranja uma profissão diferente. Ontem mesmo a gente estava falando, você não faz medicina? Por que você não faz tal coisa? Eu falo, velho, eu gosto do que eu faço. Ela, não, eu sei, mas é pra ter uma profissão a mais. Você não faz direito? Cada dia ela tenta me arranjar uma profissão nova pra poder me tirar dessa. Você acha que vai dar... É só a gente correr atrás. Esse ponto que você citou, para mim são duas falhas que a gente tem no ensino hoje. Essa questão da profissão e a questão financeira. Você não tem educação financeira, você não tem direcionamento de profissão para ver o que esse jovem realmente tem habilidade e tal. Se é para uma escola técnica, se é para outro caminho. Simplesmente coloca lá, joga o conteúdo, ó, amigão, toma, se vira. Então, o cara, hoje, a gente tem, acho que mais de 30% do país endividado. E é como se a gente pudesse dizer, Vitor, que o colégio, até as faculdades mesmo, eles preparam as pessoas para a linha de montagem. Eles não ensinam as pessoas de que maneira elas podem se desenvolver, crescer. Por exemplo, o cara estuda 5, 6 anos, 10 anos da vida, na expectativa de quando ele sai daquilo ali que ele vai ter um emprego. Sim. Mas quando ele sai da faculdade, ele é uma realidade totalmente diferente. Não é. Hoje já tem opções, por exemplo, eu fiquei sabendo no curso de programação. Meu sonho é aprender a programar, mas eu já tentei umas 3, 4 vezes, dá um nó na cabeça que eu falo assim, a xícara tá cheia demais, eu tenho que esvaziar ainda, eu não consigo. Aí tem uma escola de programação, eles fazem o seguinte, você não paga nada, você faz um teste para ver se você tem aptidão para aquilo. Tem aptidão? Venha, entre. 0, CIF. Se formou, já lhe encaminha para o emprego, aí você começa a pagar o curso que você tomou. Olha que programa bacana. Testa a aptidão do cara, encaminha ele para um trabalho. Então, hoje se fala em tantos por cento desempregado. E garanto que se você for olhar na planificadora Daniel, na planificadora Vitor, até no próprio Sextão, tem vagas. Mas vagas específicas, precisam de habilidades específicas. E aí? Imagine as escolas direcionando essa galera. Sim. Então, para mim, no ensino hoje tem essas duas falhas. O direcionamento da profissão e a educação financeira.
Semana passada eu tive a honra de conversar com o Humberto e com Jéssica e a gente falou sobre a importância de duas pessoas estarem unidas no mesmo propósito. Jéssica ali como blogueira, como uma empreendedora, muitas vezes colocando as caras na rede social ali, e Humberto como alguém que estava ali sempre entendendo, ajudando, incentivando, fortalecendo ela naquele propósito. Eu gostaria de saber de vocês como é importante duas pessoas estarem unidas no mesmo propósito, porque, por exemplo, vocês têm uma identificação muito grande com a área de administração e vocês se unem em prol disso, mas muitas pessoas não possuem essa união dentro do lar, dentro da família, onde um tem um pensamento, outro tem um pensamento, um quer empreender, o outro já não tem aquele feeling. Então, assim, por exemplo, aqui em casa, eu sou aquele cara que tem uma visão muito grande, eu tenho uma cobrança muito grande de querer me desenvolver, de querer crescer, mas a doutora, ela não tem essa percepção toda e eu entendo, eu respeito. E eu gostaria de saber de vocês como é importante duas pessoas estarem unidas no mesmo propósito, se ajudando, colaborando ali dentro de casa. É mais essa questão de um tentar entender o dia a dia do outro, né? Ela citou a pandemia. Na pandemia a gente preferiu resguardar meu pai, porque ele tinha acabado de sair de um problema respiratório. Então era muito arriscado. E por coincidência eu perdi a menina que me auxiliava no escritório. Então eu tinha que fazer o trabalho de 3 pessoas. A loja, quando liberou para abrir, eu não ia mandar ela fechar a loja. Então eu tinha que correr para casa porque Pedro tinha aula 1 hora. Aí eu tinha que correr, me organizar no escritório para correr, para 1 hora estar com o Pedro, para ela voltar para abrir a loja. Hoje a gente se comunica muito nesse sentido. Ela pega João, leva Pedro, aí eu já vou, pego Pedro. Então, no nosso dia a dia é muito essa questão de conciliar os horários de cada um. Eu quero fazer, ela entrou agora com a questão de atividade física. Aí pronto, quando ela demora, eu não tenho muita habilidade na cozinha. Churrasco eu faço, um negocinho eu faço, mas na cozinha eu não tenho muita habilidade. Então, até eu conseguir fazer o mingau de João de uma forma que ele conseguisse beber, foi coisa desse ano. Então hoje... Tive que dar as medidas. Ela atrasa, tipo assim, eu faço uma lagobadinha lá já, mas ontem, aí tá um cara que eu posso fazer propaganda. Ele, papai, hoje eu queria um pãozinho com presunto. Eu falei, não, isso aí eu consigo pra você. Aí eu preparei o pãozinho pra ele, botei o presunto. Aí eu olhei assim, porque ela ou faz um mingau, ou coloca o pão com leite. Eu falei, peraí. Aí coloquei mais leite, botei só um pinguinho de café, botei açúcar assim, regrei. Deixei lá, ele comeu o pãozinho dele todo, quando tomou o cafezinho. Então, gira muito nessa questão de um entender a necessidade do outro, tentar facilitar. Porque, e até eles ajudam a gente também, né? O Vitor às vezes tem que gravar, ele já sabe que tem que gravar, aí ele tem que ficar quietinho lá. Tem dia que não dá certo, mas tem que dar, a maioria dá. Assim, muitas vezes eu preciso ir pra feira, pegar mercadoria, ele vai comigo, eu vou fazer compras, ele come a paciência. Geralmente a gente concilia com o médico, né? E aí ele fica com os meninos, enquanto eu vou escolher a mercadoria, pega a mercadoria pra mim, transportadora. Ajuda muito nesse sentido de, financeiramente também, ele é muito mais controladinho, mais organizado. Eu sou controlada, mas ele é mais organizado em relação a isso. Então ele me ajuda muito em relação a essas coisas. Às vezes me encoraja também, porque às vezes eu fico, eu tô com medo de comprar. Não, mas tem que botar as caras, tal. Me encoraja em relação a essas coisas, assim, me ajuda bastante. E em relação à pandemia também foi muito essa troca, foi muito essa ajuda, senão não dava certo. Se não tiver essa parceria, não dá certo. Graça falou de um ponto interessante ali, Vitor, que eu peguei, que é a questão financeira. Gostaria de saber de vocês, Graça falou que Vitor é o cara mais da contabilidade, ali, da administração dentro do lar, de como a faculdade de administração ajuda vocês nortear essa questão de financeiro. Porque às vezes tem pessoas que dentro da empresa elas conseguem fazer aquela administração bacana, só que chega dentro do lar e já as contas já embolam. Tem pessoas às vezes que misturam a questão de financeiro de empresa com finanças de dentro de casa. Cara, aí vem muito, nem tanto faculdade, vem muito o meu pai. Eu não sei se você conhece, mas antes do Excel existia uma coisa chamada Lotus. Não. Eu não conheço também não. Era tipo um Excel, mas com aquelas telas coloridas de DOS. Desde aquela época, meu pai já começou a controlar algumas coisas na loja e a finança dele. Ele chegava ao ponto de ele sair com um papelzinho e, tipo assim, uma água, uma tal coisa, até hoje, de certa forma, faz isso.
Com isso, se criou o hábito. Então, eu não detalho tanto quanto ele. Até porque, na convivência na empresa, eu precisei adequar algumas coisas. E aí, tipo assim, como é que eu facilito para ele, para ser uma coisa tranquila? Aí eu categorizo hoje. Então, exemplo, lanche, então, lazer, acabou. Então, eu não preciso ficar, ó, dinheiro do lanche e tal, e já foi, para facilitar o controle. Então, um Prolabore que era 2 páginas, hoje eu tenho em 1 página. Com isso, cara, quando você vê onde é que está o furo, onde é que você gastou demais, você consegue, ó, exagerei esse mês. Já tem uma questão orçamentária, né, Vitor? Não, tipo assim, ó, tem mês que, como ela falou, tudo acontece. Então, tem aquela coisa da reserva de emergência. Mas até um determinado ponto, reserva de emergência não existia nada. Então, por exemplo, chegava uma hora que você, porra, os meninos adoeceu, remédio e tome cartão. Chegava no outro mês, a gente dava um tranque. A gente não saía, ficava em casa, cervejinha, comprava um pacotinho lá, botava na geladeira em casa mesmo, ajustava um mês. No outro, tava tudo normal de novo. Então, eu acho que é mais essa questão da referência que eu tive, que hoje eu acho que poderia vir das escolas, por exemplo. Essa criançada toda tem uma noção disso, não gastar o dinheiro todo, entendeu? Isso já daria uma reviravolta aí absurda. Mas a referência veio muito de meu pai, de ver meu pai lá controlando as coisas do que da faculdade em si. E você falou, Vitor, do exemplo do seu Raimundo. Seu Daniel é justamente bem parecido assim. Ele tem um caderno que ele faz as anotações dele, daquilo que entra, daquilo que sai, de toda a movimentação. Inclusive, esses dias ele brincou: se vocês me perguntarem o que eu vendi 10 anos atrás, eu vou lá no caderno e vou saber o que é que tem. A gente tem em pasta, eu não tenho mais em arquivo, mas tem impresso ainda. Teve um dos anos que meu pai foi chamado para uma palestra justamente porque ele tinha esses controles. E aí foi quando começou esses auxílio gás, auxílio coisa. Aí o pessoal queria saber o seguinte: qual foi o impacto disso? Muita gente fala que empresário não quer o auxílio, não sei o que lá. Cara, eu acho que foi em 1994, se não me engano, até hoje eu lembro disso. O gráfico de venda faz assim, ó, vum, sobe. Porque cidades como Irará, que você tem a renda per capita muito baixa, os auxílios são quem movimenta. Um exemplo, Constituição do Jacuípe tem uma fábrica. Eu peguei há um ou 2 anos atrás um estudo desse percurso da 324, incluir Irará e Coração de Maria. Você tem ideia de qual a renda per capita de Irará naquela época? R$250 nessa média. E a de Constituição do Jacuípe? 1.211, se eu não me engano. Então, qual a diferença de renda? Sem esses auxílios, sem essas coisas, afunda. Então, você falou dos controles, eu lembro como se fosse hoje, cara. Meu pai fazia gráfico de tudo, vendagem, farinha. Hoje, pra você ter ideia, a gente faz controle da farinha que cai no chão. Falando de loja-chave, Graça, como foi criada a loja-chave? Saber um pouquinho dessa história de você e como é que você percebeu essa oportunidade de criação desse negócio? Minha tia Sandra, da Grife, ela recebeu uma proposta ela já vendia a Erig, mas a Erig queria colocar uma espécie de franquia. Aí ela ofereceu a minha mãe, porque ela disse que ela não tinha como dar conta e tal, se minha mãe queria. Aí minha mãe, não, eu vou oferecer a Graça. Se ela aceitar, eu falo, quero meu sonho é empreender, principalmente em loja de roupa, sempre tive vontade. Aí perguntei a Vitor, né, o que você acha? Ele, não, acho massa a ideia, vamos lá. Fui, abri um ponto e tal. Mas não foi mil maravilhas não, assim, eu trabalhava, né, e administrava e fazia faculdade. E eu não tinha muito tempo. Então era muito, assim, muito na muda funcionária, que era uma excelente funcionária, mas nunca é igual a você administrando. Né? Ela trabalhava no Sextão, aí pagava um salário à empresa e fazia faculdade. Fazia faculdade. Mas, assim, era altos e baixos o tempo todo. E chegou uma hora que o Vitor chegou até da sugestão, por que você não fecha? Dá um tempo, depois você abre. E dizia, meu Deus, será? Mas insisti. Ela entrou numa... Foi roupa infantil, foi não? Roupa infantil. A roupa infantil o pessoal tinha uma grade, você era obrigado a comprar. Um estoque muito grande. Então aí ela tentou, quando tentou, era um estoque gigante, por exemplo, cidade pequena. Ninguém vai comprar roupa igual. Então, isso gerou para ela um problema muito grande. Eu falei, rapaz... E hoje meu diferencial é esse, né? O fato de ter muita roupa exclusiva,
um preço mais diferenciado, mas é uma roupa exclusiva, de qualidade, eu busco sempre procurar por qualidades. E aí não deu certo, a Hering não deu certo. As pessoas compravam em feira, questionavam, porque em feira eu encontrei tal peça aqui. E eles não entregavam tanto o produto. Por exemplo, havia uma caixa com 2 peças dentro. E o pessoal queria, não tinha giro, não tinha. E aí foi queda mesmo. Aí tive 1 ano antes de ter João. Mudei o ramo, comecei a trabalhar com pronta entrega, com vendedor, com semi-joias, com bolsas, acessórios e tal. E aí foi dando certo aos pouquinhos, foi devagarzinho, eu ainda trabalhava no cestão. Mas eu tava decidida a fechar. Eu disse, não, eu vou fechar, não tá dando certo. Foi quando eu engravidei de João, eu disse assim, eu não sei se vai dar certo não. Vou fechar ainda pagando funcionária, não tá dando certo. Inclusive tinha funcionária em casa e tinha funcionária na loja. Aí tava apertando tudo, eu falei, não vai dar certo. Mas aí veio a pandemia, que foi assim minha viradinha de chave. Tanto na mente como no decorrer do dia a dia, nas oportunidades, que com a vida de moletom, que aí deu uma alavancada, consegui inclusive até juntar dinheiro para poder montar a loja, que é hoje uma loja nova, um ponto próprio agora, né? E basicamente. O que eu percebo, Graça, é a questão de você querer inovar, de você trazer algo novo. É como se a Charme quisesse, a Hering no caso, quisesse rotular da maneira que você quisesse fazer. Você querer ter a liberdade de fazer o seu negócio da sua maneira, criar a sua identidade, mas tem uma empresa ali que quer colocar um cabresto em você, que não quer lhe deixar caminhar e você não consegue ter a sua identidade própria. Sim. Boa definição, isso aí, verdade. Tinha uma parte boa, porque quando ela ia fazer chamava de showroom, né? Eu tinha a mesa de café da manhã, eu ficava esperando ela só na mesa de café da manhã. Não, já foram muitos, né? Ele e Pedro. O João não alcançou não, mas ele e Pedro, e eu ficava lá, fazia festa, né, no showroom. E o que eu percebo, tanto você, Graça, quanto as meninas da Bela Boutique, é a questão da exclusividade. Sim. Porque tem muita loja dentro de Irará, como o Vitor falou, que os caras estão vendendo 10 peças da mesma roupa e a pessoa que compra daqui a pouco passa na rua, tem alguém com a mesma roupa e não tem aquela... Pô, cara, eu comprei uma roupa aqui, tem 10 pessoas usando a mesma roupa, não tem aquele negócio de ser algo exclusivo, algo novo, diferente. E, Thiago, não é só o comprar roupa para vender, é o pesquisar. É saber o que está em alta e o que está na moda e o que cabe dentro da nossa cidade, o que vai encaixar com as nossas clientes. As pessoas acham que às vezes assim, é só o fazer pedido, é só o pesquisar. Não, é saber se aquela marca é boa, é saber se aquela marca vai vestir bem. Eu na pandemia ficava madrugadas assim sem dormir, ansiosa, ia pesquisar na internet fábricas e consegui várias fábricas de Fortaleza que eu tenho assim, parece que elas me conhecem pessoalmente, as vendedoras, porque a gente tem uma relação muito boa. E tem um pessoal que eu compro em feira também, comprei em vários lugares hoje, eu tenho vários fornecedores e eles sabem o quanto eu sou criteriosa, o quanto eu sou chata mesmo. Eu não gosto de peças repetidas, eu não gosto de peças mal acabadas, eu gosto que a peça que a cliente vai vestir, vai dizer assim, ó, é a peça da Charme, é a peça que eu tenho, que eu vou ter para sempre. Porque eu tenho retorno disso, eu tenho clientes de Salvador que vieram esse ano muito tempo sem vir, por causa da pandemia, e foram na minha loja, na antiga, não me acharam, perguntaram, foram na nova e disse assim, você merece, porque assim, as suas peças eu tenho até hoje, você lembra de mim? Eu lembro. Você lembra que há 5 anos atrás eu comprei em sua mão? Falei, lembro. Ela, Graça, eu tenho até hoje a sua peça e tá intacta, maravilhosa. Então isso é gratificante, sabe? Então quando você faz com amor, vem o retorno. Então eu vejo que eu tô no caminho certo por isso, por causa desse retorno das minhas clientes. Nessa aí, quem se deu bem também foi eu mais uma vez. Um dos fornecedores dela, um dia eu amava aquelas camisas de microfibra, mas pô, você botava pra lavar na máquina, acabava a camisa. Rapaz, aí abandonei. Fui pra camisa de algodão mesmo. Aí no fornecedor dela eu falei, pô, essas camisas massas, velho, mas bota na máquina, estraga. O dono tava atrás de mim, eu não vi. Ele, rapaz, eu lhe desafio. Leve uma dessas aqui, se estragar, você pode trazer de volta que eu lhe dou 2. Aceitei o desafio, eu peguei. Rapaz,
adotei essa marca. Hoje ela pergunta, o que você quer? 3 camisas brancas, 3 camisas pretas. Só preto e branco. Eu não gosto desse negócio de desenho. Tu pode olhar que geralmente eu branco, eu preto. E, rapaz, depois que eu descobri esse negócio, camisa, camiseta, tudo é só uma. Toda vez que ela vai fazer pedido, ó, 3 camisas brancas, 3 camisas pretas. É importante focar, Graça, que você falou de um ponto interessante. Muitas pessoas elas têm um conceito formado, aquela ideia que as roupas da Charme são um preço mais elevado, tem um valor mais elevado. Sim. Só que existe, Graça, e algo que você está proporcionando a mais para o cliente ali. Não é algo como o Vitor falou, que você compra um produto, você vai chegar na loja com todo aquele ânimo, toda aquela empolgação, chega em casa, bota para lavar, a roupa se desfaz. Muito pelo contrário, você tem todo aquele cuidado de entender como é que a roupa tá bem acabada, Isso. é um produto de qualidade, como é que o meu cliente está se sentindo lá na frente, Sim. ele está gostando, ele está tendo um resultado bacana, e esse feedback que você deixou aí das suas clientes reforça ainda mais Sim. o seu critério quanto a isso. É muito fácil mostrar esse ponto dela com a gente na padaria. Eu posso fazer. Tem gente que. Pronto, tá chegando agora o fim do ano, Panetone. Aí tem gente que chega, pô, bicho, eu achei o Panetone aqui de R$5, por exemplo. Fala, rapaz, eu consigo fazer o Panetone de R$5, agora eu não coloco minha marca. É só eu tirar o recheio. Vai estar cheio de massa, vai dar R$5. Então, não, mas isso é uma marca, não quero não. Com minha marca é desse jeito aqui, vai ser qualidade. Pega o de R$5, já fiz isso N vezes. Cadê o de R$5 aí? Corta aqui, eu sempre levo uma amostra. Corta aí no meio. Acabou. É você garantir o seu produto, defender a sua marca, né? Porque antes eu tinha medo dessa questão. Essas roupas são caras, eu ouvia muito isso. Essas roupas são caras, eu não vou comprar. Um dia eu tava até em Belly, uma moça falou assim, eu tenho vontade de comprar nessa loja, mas acho tudo muito caro. Aí Belly veio até em minha defesa antes, né? Não, são caras? Não, são boas. Roupas boas. Tem seu preço mais elevado, porque o tecido, tudo é diferente. Aí eu disse a ela, experimente um dia, só experimentar a minha roupa, vá na minha loja, conhecer a minha loja, meu atendimento, experimentar a roupa, e você vai depois me dizer se minha roupa vale ou não vale. Aí ela ficou meio assim, né? Mas a gente tem que defender a qualidade do nosso produto, porque se a gente não defender, né? E eu gosto desse diferencial, é mais caro, mas é o meu diferencial, entendeu? E tem dias que o Vitor fala assim, você não gravou na história? Eu falei, eu não tenho mais produto pra gravar, eu não tenho mais roupa pra gravar, porque graças a Deus vende bem, sabe? Tem uma boa vendagem. E isso mostra, Graça, quando as pessoas têm entendido a sua proposta, né? Isso, exatamente. E Ser coerente com essa coerente. E não são pessoas, porque tem mais condições A ou B, não. É todo mundo e é uma loja pra todo mundo. Eu costumo dizer assim, vá conhecer a minha loja, mas sua loja é chique, é arrumada. É justamente isso, pra você ir, pra você se sentir bem. Não é pra uma pessoa pra específica. Te não é pra te afastar, é pra te acolher. Eu costumo dizer que é um consultório psicológico, porque tem cliente que não vai nem pra comprar roupa. É pra desabafar, pra conversar. Isabel falou a mesma coisa aqui. Pra conversar, pra desabafar. Inclusive a gente faz isso, uma vai falando da outra, trocar figurinhas. E assim, eu acho legal, eu acho interessante, isso me faz bem, faz eu acordar bem de manhã, agradecer, e que eu tô indo para um lugar que eu gosto, para um ambiente que eu gosto, que é o meu trabalho, né? Então isso é gratificante e transfere para as pessoas isso é muito bom. Falando, Graça, de histórias engraçadas, momentos divertidos ali na loja, marcantes, eu gostaria de saber de você. Ai, meu Deus. Histórias engraçadas, deixa eu ver se eu lembro de alguma. Algum momento marcante ali dentro da loja que você estava conversando com alguém conversando com você? Minhas clientes, assim, são cada uma específica, assim, tem uma historinha legal que vai pra desabafar. Tem a história do saco preto, que eu tenho que ter saco preto. Você sabe por que é o saco O preto? Vitor já deu risada aqui? Não, Você sabe por que é o saco preto? Não. Esconde marido. Tem que ter saco preto porque a mulher vão comprar a roupa e tem que esconder do marido, porque o marido não saber que é da chave. De novo na chave, não acredito. Então tem que ter o saco preto pra poder esconder. Então tem que ter lá a reserva do saco preto pra as mulheres comprar, pra levar a roupa. Já teve cliente de levar a roupa num saco de lixo pra poder esconder do marido. Você acredita? E... Cara, lá tem mais um fato marcante, assim, porque é o mais recente. A gente entrou na reforma ali da padaria, cara. Eu e meu pai, a gente gosta de reforma, de construção, essas coisas. Mas aquela ali desafiou a gente. Tudo que você imaginar que pode dar errado na construção,
aconteceu ali. Tirou a medida do prédio, fez a planta, sapata, 3 construções diferentes, ia ser uma coisa mais forte, beleza. Na hora que acaba de quebrar as paredes, parede de todo tipo que você imaginar, até manilha de fossa de telha, desse material de cerâmica que a gente achou. Quando a gente abre, cada parede com uma espessura, abrindo, mudou o projeto todo de novo. Tinha uma sapata, bicho, que eram 2 metros no chão, teve que aterrar tudo. Imagine, o carinha cavando ficava acima dele, aterra tudo de novo, porque mudou o projeto todo agora. Então, em situações foi ali. Quando foi no São João, antes da pandemia, cara, que a gente abriu aquele salão, eu encostei na parede assim, sozinho. Aí desceu aquela lágrima, cara. Falei, conseguimos, velho. Balcão encostado, arrumamos do jeito que deu. Abriu, o povo começou a entrar. Aí veio o desafio da pandemia. Quando a pandemia falou, tira as cadeiras e a mesa. Eu botei a mão na cabeça e falei, eu acabei de botar a cadeira e a mesa. Como é que eu vou tirar? Então, mas aí é outra história já de pandemia, foi outro desafio. Mas aquele momento do São João ali que eu parei, que eu vi a loja aberta, velho, aí desceu uma lagrimazinha, porque só eu, meu pai ali, minha mãe, todo mundo estava dentro, ela viu um pouco disso. Só quem estava ali sabe o que é que foi abrir aquela loja ali, cara. E parabenizar vocês dois pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo, porque eu posso dizer que tanto a Vitor, quanto a Chave são 2 das lojas mais bonitas, mais organizadas, que quando eu entro, não tive a oportunidade ainda de conhecer a loja de Graça, mas pelo que eu já vi, uma loja super linda. E, por exemplo, por que eu estou falando isso? Irará tem muito comércio, muita empresa, muito comércio antigo, onde as pessoas elas não investem no próprio negócio, elas não desenvolvem a própria marca, e aquilo ali vai se deteriorando, passa tempo, entra tempo, e vocês não, vocês têm um cuidado, o pensamento de sempre proporcionar algo melhor para o cliente. Como é que está sendo a experiência do meu cliente? Deixa eu colocar umas mesas melhores, deixa eu trazer uma peça melhor, deixa eu trazer uma pintura, uma reforma sobre o meu espaço. Só voltando um passo que eu lembrei, agora você falando, da história engraçada. No meio dessa reforma, para fazer o salão ficar sem viga, a gente precisou de uma viga de aço. Só que ela era muito larga, era coisa disso aqui, e grande. O pessoal chegou para botar a viga no lugar, aí veio, não lembro agora, de 4 a 5 caras segurando essa viga. Os caras tendo uma dificuldade danada, e rapaz, como é que a gente vai subir essa viga agora, bicho? Sabe Robocop, que entra ali com o Flávio e tal? Sei. Vai botar onde? Aí estava inclinada a viga, assim, em cima da escada. Poxa, mas você tá doido? Isso, os caras assim matando. O Robocop falou, peraí. Ele sozinho, bicho, levantou assim, empurrou a viga, gemba, entrou pro lugar. Aí os caras falaram assim, rapaz, todo mundo ficou sem voz, mas 5 caras ele levantou a bunda agora da viga sozinho, bicho. Ali foi a graça da galera ali. Mas voltando ao ponto da reforma, um exemplo. Se eu pegar meu WhatsApp aqui, eu lhe mostro. Eu estou altamente incomodado, já mais de um mês, que a gente encomendou a restauração da fachada da Delicatessen, e com esse negócio de chuva, cara, não consigo. Toda segunda-feira, minha primeira missão é, cadê você? Cadê você? Cadê você? Porque a gente se vê, um exemplo, a gente se vê muito como cliente. Então, quando eu entro na loja, eu sei que tem falhas, tem coisas que eu preciso arrumar, mas a gente não pode fazer tudo de vez. Então, a gente vai, o que é mais grave, o que é menos grave, vai resolvendo. Então, hoje, eu olho para a fachada, rapaz, eu preciso arrumar isso aqui. Só que a gente depende de outras pessoas. Então, vai arrumando um ponto ali, arrumando um ponto aqui. A padaria, a gente fez essa reforma, já está numa condição melhor, então a gente dá uma paradinha lá, vem aqui para a Delicatessen. Antes a Delicatessen era tida, como você falou, de graça setor, que as pessoas iam ter medo de entrar. Muita gente chamou o pai de maluco. Rapaz, isso não é para aqui não. Teve uma empreendedora de feira, grande de feira, Raimundo, traz isso aqui para o Sim. O Sim não era nada naquela época. Isso aqui no Sim vai bombar, que ela viu o projeto. Só que a gente não tinha nada assim em feira nesse sentido de apoio, de começar tudo do zero. A gente vai, rapaz, já está tudo lá, já está subindo o prédio, já tá... Deixa isso quieto. Mas foi chamado de maluco. Hoje já é um prédio normal que de certa forma até precisa modernizar. Então, é evolução, não tem jeito. Se você ficar parado lá, você vai ficando para trás. E eu acho que um ambiente confortável, um ambiente limpo, um ambiente agradável, né? Bonito.
eu acho que até pra gente trabalhar nele é mais satisfatório, transmite alegria para quem chega, né? E o atendimento também, que engloba isso tudo, eu acho super importante. E uma coisa que o Vitor falou, Graça, da questão cliente, é o cliente entrar no estabelecimento e ele se identificar com o lugar que ele está. Porque em muitos lugares aqui eu entro e eu fico incomodado com a desorganização da loja, Isso. com a bagunça, às vezes tem um ambiente sujo, o atendimento ruim. E o empresário, Vitor, ele precisa ter muito essa percepção, como é que o meu cliente está chegando na minha loja, qual a recepção que ele está tendo, qual é a primeira visão dele, o que é que está no lugar, o que é que está bom, o que é que não está. É muito o empresário, o empreendedor, ele se colocar no lugar do cliente, para ele saber qual é a dor do cliente, para ele poder resolver e melhorar. Sim. Uma coisa que você deve ver, aqui um exemplo, tanto a gente tem 2 lojas, vocês também. A clientela é totalmente diferente. E olha que a gente está próxima. É totalmente diferente. Porque uma parte se identifica com uma, outra parte se identifica com outra. Tanto no atendimento, quanto no ambiente, quanto tudo isso. Então, a identidade e da também tem a dos dois, né? Porque você tem um produto que ele pode não ter, como ele não tem, e você ter. E o cliente... Mas eu digo mais um exemplo assim, vinho. Eu lembro bem que a gente tinha nas 2 lojas a padaria. Quase não vendia, a delicatessen, saía tudo. Entendi. A clientela totalmente diferente, Então, perfis diferentes. A mesma empresa, porém, entendi. Eu pensei que era em relação à concorrência. Não. Sim. E falando de grupo Vitor, não, de panificadora Vitor, lá em 1954, eu sei que não era um tempo que você viveu, mas gostaria de saber um pouquinho das origens, da formação da empresa, da criação. Cara, meu avô comprou o primeiro prédio da padaria na mão dos Pais Coelho, que por coincidência é o pai do dono da padaria Coelho, que fechou em feira. A gente até fez uma brincadeira que ele falou que ia vender, né? A gente falou, rapaz, seria muita ironia a gente chegar agora e comprar a padaria Coelho, que seria o filho do meu avô comprando do filho do dono, do antigo dono do prédio. E aí, assim, meu pai tinha, tipo assim, ele sempre fala que ele era muito mimado e tal, mas ele quis sair disso. Então ele foi para Salvador estudar, na verdade ele ia fazer direito, ele não ia seguir essa questão da administração. Mas aí, meu avô e meu bisavô morreram no falecimento. Se você for hoje no elevador Lacerda e olhar para baixo, você vai ver que tem umas ruínas. Aquilo ali era um café. E aí houve um deslizamento e eles estavam nesse café indo comprar farinha. Aí os 2 faleceram juntos, no caso. E aí minha avó sumiu. Quando meu pai estava na segunda fase do vestibular da UFBA, minha avó estava no hospital já. Aí foram chamar ele. Ele largou a prova de direito na mesa e minha avó acabou falecendo. E aí ele veio melhorar. Quando ele chegou aqui, a padaria, tipo, tinha um tio meu que cuidava, mas ele não tinha essa experiência. Então a padaria estava praticamente falida. Aí ele foi ver mercadoria, foi ver pessoal, foi buscar padeiro, foi aprender no negócio de fato. E aí conseguiu negociar o prédio que começou ali, era do lado do Serpetiano, que hoje teve Inesquecível Frios, até a sorveteria de Cacá também ficou um pouco ali. Começou naquele prédio ali. Só que eu não sei se você lembra dessa fase, aí já foi minha infância. A lanchonete ficou de um jeito que tinha gente que olhava na porta, não vou entrar, porque ficava muito cheio. O caixa era no meio, a lanchonete para um lado, a padaria para o outro. Ficava um jeito a lanchonete de aglomeração, que o pessoal olhava assim, não tem condição, ia embora. A gente falou, precisa aumentar, mas para onde? Surgiu a oportunidade desse pedaço de prédio, que era o Mercadinho de Maíca, de ser comprado. Chegamos a fechar negócio. Quando acabou de fechar negócio, a loja de tecido de Eduardo ia fechar. Aí a gente conversou com a pessoa entendeu, e aí a gente conseguiu adquirir a loja ali de tecido de Eduardo. Aí já abriu o salão, a lanchonete já ganhou outro espaço, mas isso eu mais acompanhando. Era meu pai mesmo, com minha mãe, carregando lá. Eu não trabalhava de sábado no balcão, comia doce mais que tudo, brincava com o Val, que era um primo nosso falecido. Aí Val, a gente ficava brincando com o outro de serão, não pode ficar no serão para tipo, movimentar mesmo, tentar, a gente disputava quem fazia a maior venda
Tinha o pessoal da zona rural que vinha, né? Sei. Aí vinha fazer a compra de mês e tal, a gente disputava para ver quem fazia a maior compra e tal, né? Mas foi experiência, vivendo ali, né? Fui sair para estudar, primeiro em Feira, depois em Salvador, que aí foi quando retornei. Meu pai falou que estava iniciando esse projeto da Delicatessen e eu vim para ajudar nesse sentido. Mas, por exemplo, quando eu cheguei, um exemplo, a gente chama de confeitaria e pastelaria lá, mas é um pouco de pão especial também. Era uma mesa, cara, dividida. Uma ficava numa banda da mesa, outra na outra. Hoje a gente já evoluiu para estrutura melhor, já é uma coisa mais industrial mesmo. Eu não sei, assim, toda vez que a gente tem a oportunidade de chamar alguém lá para mostrar, a gente já recebeu o grupo de Juazeiro, já essa semana mesmo veio um panificador de feira para conhecer, trocar algumas figurinhas em relação ao sistema, essas coisas. Então, a gente recebe algumas visitas de fora que eu não sei se a população de Irará, por exemplo, tem ideia da indústria que a gente conseguiu montar na cidade. A gente já chegou a ter 84 funcionários. Com a pandemia a gente teve que reduzir. Esse mês a gente fechou com 63, 64. Então, é uma empresa, é uma indústria, a panificação hoje é tida como indústria. E nosso pensamento gira muito nesse sentido. Trazer um produto bacana, com a qualidade bacana, sem que você precise pagar os altos preços de capital, de aeroporto, que a gente chama, né? O nosso projeto é mais nesse sentido aí. Primeiro, Vitor, começou ali como panificadora Vitor, depois teve o surgimento da Delicatessen Vitor ali, e mais recentemente o restaurante Vitor. O restaurante veio junto com a Delicatessen, só que era bem menor. A gente tinha até a cozinha ali embaixo, tinha um montacarga. Esse montacarga, meu amigo, Damasceno acho que é traumatizado comigo, porque toda semana dava para meu chefe, até hoje a gente brinca na rua, chamando de meu chefe, porque esse montacarga dava uma dor de cabeça absurda. Quando o restaurante começou a pegar, a gente viu que não estava tendo espaço, a gente falou, vamos resolver dois problemas numa reforma só. A gente aumenta o restaurante e já traz a cozinha para cima. Então, aí já foi outro alívio. Ganhamos espaço de atendimento, o buffet melhorou bastante. É muito nessa pegada de aprimoramento. Qual é o ponto mais grave hoje pra gente? Esse aqui. Vamos atacar ele, então. Vamos resolver. Exato, é muito nesse aspecto aí. Graça falou mais cedo ali dos primos, e eu já faço, Graça, uma comparação de Vitor com o Lucas do Sextão. Eu vejo eles como dois jovens empreendedores, dois caras que estão à frente dos grupos ali, que tem esse pensamento de inovação, de crescimento, de expansão. E por que eu estou falando isso, Vitor? Eu percebo que você, quando chegou, você trouxe uma identidade nova, trouxe uma cara nova para dentro da empresa. E Lucas, do mesmo jeito, é um cara que tem uma visão extraordinária, um empreendedor fantástico, e a gente percebe através dos resultados dele, quer seja na Americanas, Cacau Show, dentro do Grupo Pinto, a gente percebe o quanto de trabalho excelente esses caras vêm fazendo. E eu estava falando, inclusive, com uma pessoa a respeito de empresas mais antigas que às vezes têm donos que eles não conseguem passar essa bola, tocar essa bola para os filhos, dar essa continuidade para o trabalho. E por que eu falo isso? A gente vive num tempo de muita mudança, de muito desenvolvimento, e qualquer coisa que a gente perca hoje lá na frente vai fazer diferença. Aí vê um cara que nem Vitor, vê um cara que nem Lucas, com aquela visão totalmente inovadora de mercado digital, de expansão. Como é que a gente pode agregar aqui, como é que a gente pode expandir esse negócio? Uma visão totalmente diferente dos pais, e aqueles caras fazem a revolução dentro da empresa ali. Eu troco muita figurinha com o Lucas, cara. Ele tem uma visão muito comercial e eu tenho uma visão muito industrial. Então a gente fica trocando essa figurinha nesse sentido. Muitas vezes eu visando um industrial, eu falo em algum ponto comercial. Eles dá uma olhadinha nisso aqui, você não pode melhorar, entendeu? Então, a gente troca muita figurinha nesse sentido. Cada um tem um perfil e mas é um perfil complementar. Não, é um acrescentando no outro. Então, quando a gente joga... eu sou um cara muito prático, velho. Então, assim, se eu vejo uma coisa, eu vou e converso. Não é pra falar mal, pra querer... Não. É só tipo, velho, eu acho que isso aqui vai te ajudar. Então, pode ser que a pessoa não goste, pode ser mal interpretado, mas eu acho que isso facilita muito. Às vezes a gente fica com muito rodeio, muita coisa, ou não fala. Então, ele chegou pra mim, teve agora, acho que foi o quê? Foram os bolos. A gente recebeu um pedido do mercado para vender esses bolos, a gente chama de bolo brasileirinho.
Só que aí eu precisava de código de barra e tal, então eu precisava ser rápido para não perder a brecha. Aí eu fiz uma etiqueta com a gráfica da gente mesmo, não contratei ninguém para fazer. Fiz com a gráfica mesmo e tal, o código de barra que eles precisavam mais disso. E tal, soltei. Aí ele me mostrou, Zé, ó, porque eu visitei um mercado, olha que apresentação isso aqui. Pô, imagina esse bolo dentro dessa embalagem e tal. Então, eu digo, rapaz, tem sentido. Aí eu vou lá e pontuo. Sabe, aquele negócio do mais gráfico. Eu precisava soltar o produto. Soltei, o mais gráfico resolvido. Uma questão da embalagem dessa é massa a ideia. Só que eu preciso aí fazer algo geral. Então eu vou lá e pontuo nos meus... na hora de fazer uma nova embalagem, ou se eu for reformular, a observação dele. Para poder ficar, não deixar perder, não deixar no vento, né? É porque assim, hoje meu irmão também não tá muito mais na empresa, mas quem começou muito assim foi ele, né? E aí veio puxando a gente. E eu sou mais contida em relação a essas coisas assim. Lucas é mais se jogar, de ir e tal. Tem Carla também agora, né? Eles são que estão à frente, estão na diretoria agora. Aí eles, mas eu também troco muito, eles me orientam muito também, eu pego muita opinião, muita sugestão, assim como eles também, né? Porque eu sou assim, eu sou a mais medrosa da galera. Dizem que eu sou muito enraizada, eles se jogam mais, mas com essa vivência deles, com a experiência também, e eles me impulsionam, me dão muito conselho pra me jogar mais e tal, eu tô abrindo mais a mente. A gente falou no começo de questão de administração. Eu gostaria de saber de vocês a respeito dessa diferença da administração da faculdade para a administração prática, porque muita gente glamoriza ali a questão da administração na faculdade e quem passa por aquele processo ali que chega aqui fora é algo extremamente diferente. Eu estava conversando com o Renan da Ideal sobre isso, a gente voltei da academia, a gente é vizinho, né? Eu estava conversando justamente com isso. Ele, Graça, porque eu tranquei a faculdade. Eu falei, Renan, eu digo pra você que a experiência é muito mais importante do que a faculdade. A faculdade é pra gente ter ali, né, o certificado de conclusão e tal. Mas a vivência, a experiência, você conviver com essa galera mais antiga de Irará, que fica mais nos bastidores, né, como o seu Raimundo, com minha mãe, meus tios, meu tio Carlos, meu tio Daniel, meu tio Derivaldo também. E meu tio Carlos, assim, é um ninja. Em tudo que você vai conversar com ele, assim, ele é um ninja. Então, foi a minha escola, foi a minha faculdade. Eu acho que a experiência do dia a dia, a vivência de você conversar com outros empreendedores, de você pegar uma opinião, você ter a sua... É muito... Eu, Grace, né? Acho muito mais importante do que a formação acadêmica. Eu acho que o que traduz para mim essa questão acadêmica para a vida real foi o seguinte: na faculdade, quando me ensinar de estoque, era uma planilha de PEPs ou EPS, método de estoque, que, tipo, quando você sai, o mundo totalmente informatizado e tal, não tinha o que fazer com aquilo. Então, lógico que o método, a teoria, ela faz sentido, certo? Mas na prática é outra coisa. Um exemplo, você vem com instituição ou direito. É importante você estar pesquisando, só que muda muito. Então, todo. É mais o hábito de você estar acompanhando do que estar pegando toda aquela teoria, aquela coisa. Então, eu acho que precisava se modernizar. De fato, a questão acadêmica ajudou nessa questão de ter teorias, de saber como funciona, por exemplo, estatística. Saber como é que você pondera algo, então acaba uma hora que você tem um exemplo, esse negócio de estatística, média ponderada, eu não vou usar isso quando, velho? A gente teve um problema com farinha. A farinha, tinha um distribuidor aí que ele chegava, tirava uma gramatura da farinha de todos os sacos da gente e entregava. Como não tinha acompanhamento, só que a gente viu que o rendimento não estava correto. O que a gente fez? Vamos fazer uma média ponderada. De 10 em 10 sacos, mais ou menos, botam na balança aí. E a gente começou a pegar, que ele estava tirando. Como a gente não tinha um saco certo, era aleatório, e aí teve que parar de fazer, a gente fez a queixa lá ao fornecedor para ser resolvido, mas a tal da média ponderada que só apareceu lá na minha vida. Então, foi uma situação. Mas como o Graça falou, a experiência do dia a dia, um exemplo, logo que eu me mudei para cá, eu peguei uma crise de farinha dessas. E aí, meu amigo, é a administração prática mesmo. A pandemia, tinha dia que me ligavam o pessoal da questão de saúde do trabalho,
me oferecendo uma palestra e tal. Eu falei, fulana, sabe que eu gosto de tu, a gente é parceiro, mas eu tô em modo de sobrevivência, meu filho, então não vai rolar. Então ali você larga a teoria, às vezes deixa até algum ponto em aberto, mas porque você tem que primeiro manter, segurar os pilares lá, deixar tudo certinho. Pilar tá beleza? Aí agora a gente vai começar a pintar, mas não uma coisa no meio da outra. A experiência prática faz a diferença absurdamente nisso aí. Demais. E eu costumo falar sempre da questão, você ter um conhecimento, você coloca aquilo em prática. Quando a gente fala aqui de faculdade, a gente não está desmerecendo alguém que faz ou dizendo que não faça. Não faça, justamente. A gente está faça. ressaltando a importância de você ter o conhecimento, mas aquilo ali, Vitor, de ser algo prático, Cara, algo que você coloca estudar. no dia a dia. além do conteúdo na faculdade, você tem um ponto de network. Em palestras, na faculdade, na escola, esse network, muitas, um exemplo, Cursos técnicos também. meu emprego na loja de computadores, colega meu da faculdade sabia que eu gosto, um exemplo, dava um problema no computador de alguém ou na sala, quem resolvia? Era eu. Então, ele via isso e me abriu essa porta. Então, além do conteúdo, você conhecer pessoas, você ter uma rede, um exemplo, preciso de uma pessoa de tal habilidade. Pô, na faculdade tinha fulano. E não, porque você acaba se relacionando com o campus inteiro. Isso. Então, você tem a questão da teoria, que é importante você ter a teoria para você desenvolver ou não na frente. A importância da faculdade, para mim, é nesse sentido, de lhe trazer a teoria. Você tem um network gigante lá dentro. Você tem vivência de vida. Só quem já fez uma aula para praia, sabe? Você passa por essas coisas. Eu sou muito certinho, cara. Então, se você chegar agora e perguntar, rapaz, Armando, você sabia que Vitor saiu da aula para ir pra praia? Eu não sei se ele vai acreditar em você. Porque eu, no geral, eu sou muito na linha. Para na hora que eu falar assim, não, hoje eu quero extrapolar, todo mundo falar não. Ele até merecia, de certo modo, entendeu? Então, eu sou muito nessa questão. Eu fico na minha, tento fazer as coisas. Então, a faculdade, ela traz experiência de vida, traz network, traz a teoria. E, de certa forma, lá dentro, Não só faculdade, qualquer tem empresa outro júnior, curso que exemplo, você for fazer, né? o primo dela tá com empresa júnior. Ele já está tendo habilidade no que está estudando. Então, dentro da faculdade, se não me engano, é agronomia, não é isso? É. De agronomia, ele já está desenvolvendo o trabalho. Então, é oportunidade. A gente não sabe onde vai aparecer. E como empreendedores, eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês enxergam esse mercado digital? Semana passada com o Jéssica a gente falou muito dessa questão do mercado digital, negócio digital, expansão digital. Inclusive vocês estavam lá na imersão que ela falou bastante sobre isso. Eu gostaria de saber de vocês como empreendedores, como donos de negócio, como é que vocês enxergam esse mercado? Pode falar. Cara, assim, primeiro, presença é obrigatória. Você tem que estar presente. Não tem, tipo, não é nem venda que eu estou falando, mas a pessoa precisa, um exemplo. Hoje todo mundo, um exemplo, você vai comprar um produto, você não pesquisa na internet? Eu vou para Irará, São João. Onde é que eu posso comer? Comida Irará. Se você não estiver lá, ela nem vai lhe procurar. Então, a presença hoje para mim é básico. Abre o seu negócio, chega ali no Google, faz seu cadastro, bota sua posição certinha. Muita gente não faz isso, cara. Eu já corrigi aqui uns 6, 7 a 10 pontos de localização em Irará. O pessoal coloca em cima do negócio de outra pessoa, bota o pininho dele lá. Então, cara, isso é básico. Quero loja de roupa Irará. Você tem que estar lá, pelo menos isso, aparecer. Pronto, primeiro passo resolvido. Segundo, é possível você gerar renda com isso? Comercializar? A gente fala que é você vender, depois automatizar e escalonar. Então, você consegue vender alguma coisa ali? Não consigo. A pandemia mostrou isso. A gente não teve um volume muito grande, mas começou a gerar negócio, começou a criar o hábito. Tem gente hoje que é o contrário, que é só digital. Então, cada negócio tem uma identidade, lembra que a gente falou atrás? Isso. Então, primeiro a presença acho que é obrigatória. Você partir para a comercialização, eu acho que não tem por que não se colocar lá à disposição. Tá aqui. A hora que aparecer um, aparece dois, vai criando um hábito. Chega um momento que pode se tornar um negócio interessante para você investir mais. Então, para mim é um passo a passo, um passo de cada vez. Eu acho super importante o digital hoje, né? Que a gente vive no digital também, muito importante. É uma lei, é mais uma ferramenta para você vender.
E o que eu acho do negócio digital é você procurar o seu diferencial no negócio digital. Não precisa todo mundo ser aquela mesma coisa, mas sim buscar cada um do seu segmento, procurar o seu diferencial naquele Manter digital. sua identidade no Mantendo digital. sua identidade no digital. E acho super importante, sim, o digital, muito importante no momento que a gente está vivendo. Mas a gente também vive uma cidade pequena que as pessoas também são carentes de atendimento, principalmente o pessoal mais antigo, mas que não tem tanta facilidade, né? Fugiu a palavra agora. Que o importante digital, sim, gente, mas eu acho que também o acolhimento na sua loja, como a gente falou antes, né? O ambiente, o atendimento, como receber esse cliente na loja, que eu acho que muita gente está focando muito no digital e esquecendo e esquecendo físico. um pouco do físico. Mas que o digital é muito importante, sim. Sendo que o digital tem a mesma armadilha do físico. O físico você tem que ter preocupação com o atendimento lá. O digital, imagine, você manda mensagem e só vai responder 20 minutos depois. Isso, também. Comigo, às vezes eu tô na estrada, ou às vezes o Instagram não notifica. É uma coisa que eu peço mais, desculpa aí e tal, não notificou aqui, ou então eu tava na estrada. Se eu estiver na estrada e ver, eu falo, ó, tô na estrada agora, o sinal tá ruim, me passa um número para eu pedir a loja para te ligar. Justamente tentando evitar essa experiência ruim de você fazer um pedido e depois, 20 minutos depois, você ainda quer? Ainda serve? É ruim, acontece, mas a gente tem que minimizar isso ao máximo, entendeu? E falando dessa questão de mercado digital, inclusive eu estava com um amigo ontem, ele estava querendo almoçar no restaurante, ele perguntou, Thiago, tu tem o número do restaurante? Eu falei, cara, não tem não, mas se tu chegar no Instagram, botar o nome do restaurante e procurar, lá vai ter o nome do restaurante, vai ter o contato do WhatsApp, no Stories vai ter o buffet, o que ele vai ter para comer. E deu 5 minutos depois ele pediu, 10 minutos depois ele já estava comendo. Importante. E no negócio digital das meninas, fala muito isso, que às vezes a gente fica despercebido o quanto a página já diz tudo, né, da sua empresa ali. Então eu acho muito importante. Que é os antigos panfletos, os antigos propagandas, né? Hoje é a gente pode dizer uma fachada, né, Graça? A fachada. Você entra ali naquela página, pô, cara. Exatamente. Que fachada, que loja, que apresentação bacana, interessante. E muitas empresas ainda não perceberam isso. Tá lá o feed do Instagram, a presença social lá de qualquer jeito. E tanto do Grupo Vitor quanto da Chave, eu vejo 2 páginas lindas, excelentes. Assim, eu não sou muito de aparecer, como o pessoal fala ali, eu até cobra, você tem que aparecer mais, tem que estar mostrando mais sua realidade. Eu não sou muito de aparecer, sou mais reservada. Mas eu tenho o meu diferencial, eu busco o meu diferente, né? De estar mostrando meu produto, de estar fazendo um ensaio bacana, de proporcionar. As fábricas me mandam fotos, mas eu não gosto, eu gosto de fazer o meu ensaio, fazer a minha coleção. E isso tá super certo. E no final, eu já vinha a gente percebe o quanto tem dado resultado. Exatamente. E eu já fui fazendo isso desde o Facebook, bem antes de hoje ter esse boom do digital. Eu já tinha essa mentalidade de mostrar o produto no corpo, de como era. E foi dando certo, e explodiu esse digital, agora o mundo digital, né? E eu já vinha de pouquinho em pouquinho, tô indo de pouquinho em pouquinho, quem sabe, né? Mais um ponto que apareceu aqui de novo, ela citou ali, o que minha irmã. Por exemplo, a gente falou da referência da família, como meu pai me influenciou, minha mãe tem a parte de influência dela, os tios dela, aí agora surgiu minha irmã com essa questão do negócio digital. E ela também me cobra nesse sentido. Mas para você ver a questão de como influência da família, você ter essa criação, de você como ela pesa. Questão do network também, né? Você falou, tá ali inteirado. Exatamente. No negócio digital, que eu achei uma coisa interessante, foi o seguinte, lá tinham pessoas que nunca tinham postado um stories, que tinham vergonha, como tinha pessoas com já seu público fazendo reels lá, sofisticado e tal. Então, todo mundo tava ali junto. Sim. Negócio, de experiências. Esse network aí, cara, não tem preço. É verdade. E não necessariamente, Vitor, o fato, às vezes, você ter 5 mil seguidores numa rede social, você ser um cara expert ali no Instagram, não significa que você não possa aprender com um cara que tem 500 seguidores. Exatamente. Tem um exemplo, no meu ramo, no meu ramo que eu digo, na questão do YouTube, eu fiz esses cursos grátis, quem sabe que vai vender outros cursos depois e tal, e 2 termos que o cara usou,
hoje fazer uma diferença quando eu posto um vídeo é absurdo, cara. Então, às vezes uma palavra, uma frase, uma experiência que teve ali, lhe acende uma coisa que você vai embora, entendeu? Então, essas oportunidades, até eu ficava, minha irmã forçando para eu ir e tal, né? Rapaz, seu evento vai bater tal ponto, deixa meu pai ir para poder, meu pai ver se começa a pegar e tal, mas acabou que foi todo mundo. Foi a mesma coisa. Teve pontos que eu trouxe novo para mim, teve ferramentas que eu não conhecia, que eu pude já pegar para dar uma estudada. Meu pai, ele nunca tinha pego o Instagram dele para fazer stories. Aí fez o stories dele lá e tal, já viu que não é um bicho de sete cabeças. Então, uma experiência ali serviu já para cada um de um jeito diferente, né? Um tema que a gente está falando bastante é a questão da experienciação, né? Você propiciar para o cliente tanto a experiência na loja física quanto na rede social, é a questão de você trazer uma experiência para aquele cara de maneira digital. Você mostrar a roupa ali, aquilo ali ser o mais real possível, Graça. Para o cliente que está na outra tela, ele tem uma experiência com aquilo ali, uma foto, um vídeo de uma comida. O cliente tem uma experiência mais próxima daquilo ali. E a rede social ela tem esse poder de conectar pessoas, muito grande hoje. Porque a empresa ela pode ter um trabalho excelente, mas se eu moro aqui, a empresa é lá do outro lado da cidade, eu nunca vou saber qual é o serviço que essa empresa me proporciona e o quanto isso é relevante, o quanto pode ser bom. Sim. E o Instagram, a rede social, ele tem esse poder de conectar pessoas, conectar empresas, propiciar experiências. E sem falar que foi a nossa salvação na pandemia, né? Então, viva o Instagram. Falando de 22/9/2021 ali, Graça, eu acho que essa data é um pouquinho memorável na sua mente, que fala sobre reinauguração da loja Charme. Eu gostaria de saber de você como é que surgiu essa oportunidade de começar a fazer essa mudança, essa reinauguração, como é que surgiu isso? Eu já tava para desistir da Charme, né? Quando veio a pandemia e tal. Mas aí minha mãe falou, Graci, eu tenho um sonho de comprar um ponto próprio. Vamos correr atrás. E não encontrava, né? Até que a gente teve a oportunidade de uma casa ali no Fundo do Sertão, que é a casa de Dona Eunice, que é na Rua da Padaria, né? E aí meu tio falou assim, Graci, falou com minha mãe, legal, é a oportunidade agora. Vamos, meu tio Daniel, né? E aí, porque lá a gente é muito unido, ajuda muito o outro. Principalmente que minha mãe, assim, por ser uma das mais velhas, todo mundo achegado a ela. Aí surgiu a oportunidade, a gente comprou, né? Financiou, na verdade. E aí a gente começou a construir a Charme do zero. Vamos lá, enfrentar um dinheirinho, um pouquinho que a gente tinha. Mas eu queria do meu jeito, da minha cara. Ainda não terminei, viu? Confortável, aconchegante, que as pessoas chegassem, se sentissem bem, sentissem num ambiente que elas não quisessem sair dali. E aí foi luta atrás de glória e Deus na frente. E minha prima arquiteta, Juliana, falou, vamos lá. Aí Juca desenhou do jeitinho que eu queria. A gente foi atrás de fornecedores novos, buscar coisas novas. É uma equipe que eu tenho por trás também que me ajuda muito, né? Que é Marcelo, fotógrafo. A namorada de meu primo, Rebeca. Tem minhas sobrinhas, minhas primas, minhas afilhadas, que me ajudam muito também. É uma equipe, uma galerão, viu? Que me ajuda. E aí vamos pra cima e o povo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Colocando a fachada de tarde. Não vai dar tempo. Eu falei, vai dar tempo e vai ser amanhã. Nunca fui tão determinada na minha vida. E a partir dali que eu comecei a ver que quando eu quero, vai dar certo. E a minha loja nova foi um divisor de águas. Muita gente diz, não, você ficou escondida. Gente, mas é o meu sonho, é a minha loja, sabe? Do jeito que eu quero, do jeitinho que eu sempre sonhei. Então é uma realização realmente de um sonho. E é do jeito que eu gosto, do jeito que eu sempre planejei. E eu acho que todo mundo gostou também, né? Que todas as pessoas que chegam lá elogiam, gostam. E é bem simples, mas bem aconchegante. O que eu percebi, Graça, quando você estava ali no antigo ponto, é que não existia uma identificação sua com aquele ambiente, com o que você estava fazendo ali. Não tinha a questão da identidade que a gente falou anteriormente. Por que eu falo isso?
Nadando com Tubarões é uma identidade minha, é algo que eu me identifico. Sim. Grupo Vitor é uma identidade de Vitor, algo que ele realmente ele se encontra, que ele se identifica ali. Charme hoje, Graça, é sua identidade. Sim. Antigamente ele era Charme Baeg, é como se não tivesse a sua carinha, seu rosto, a sua identidade. Isso. Teve que implantar e plantou ali daquele jeito. E hoje sim, é minha identidade. E é um pouquinho de cada cliente também ali. Uma identidade de cada uma, de cada jeitinho de cada uma ali também. E eu lembro que no tempo, Graça, você postou lá a foto, acho que foi no Instagram da loja, foi no seu pessoal, e eu até comentei assim, Deus ainda realizações. Sim. Que é o poder da pessoa acreditar, de determinar, de estimular metas. E foi assim, eu pedi muito a Deus que Ele me mostrasse muito qual era o meu propósito, porque eu estava perdida, eu precisava de um propósito. E veio a partir da pandemia. Depois da pandemia veio a reinauguração da Charme e eu vi que tudo é possível, é só a gente querer botar a meta, vai ter as dificuldades, sabe que vai ter as dificuldades, mas entregar na mão de Deus e correr atrás e lutar pelos nossos sonhos que a gente vai conseguir. Né? Então, isso influenciou até na minha vida pessoal também, né? Hoje em dia, em relação à limitação, em relação aos meninos, em relação a relacionamento, em relação a vida, atividade física, né? Que eu ia procrastinando, e hoje não. Eu coloquei na mente, vou fazer em tudo. E a gente falou ali de Instagram, de rede social, que é muita gente copiando muita gente. No espaço físico também muita gente copiando muita gente. Eu gostaria de saber de vocês o que seria um diferencial para o empreendedor. O que o empreendedor precisa sempre ter para ele se destacar, quer seja no digital, no mundo físico. Você acabou de escrever, não copiar. Buscar sua identidade. Graça foi buscar a identidade dela, foi quando o negócio dela de fato deu certo. Então, se você pegar, fulano da coisa ele tá dando certo, eu vou abrir igual. Vai ser mais uma loja. Não tem amor, não tem desejo. Isso. Tem nada, então você vai abrir a loja e bota lá, ver se vende alguma coisa. Ela vai botar a sua identidade. Então a primeira coisa é seu amor. Identificar oportunidades, ou se você tem um sonho já de alguma coisa, pronto. E aí começa a idealizar. Agora não ir nesse negócio, fulano ali tá dando certo, vou fazer igual. Exatamente. Não achar que a gente tá ali, tudo bem, que todo mundo tem dificuldade. A grama do vizinho sempre é mais verde. Exatamente. O Instagram também tem essa questão, né? Todo mundo acha que tá mil maravilhas, mas os boletinhos ali na gaveta. Aí é questão de finança, é questão de pedido, é questão de pagamento. É muita coisa. E gostaria de saber de vocês o que vocês diriam ou qual conselho vocês dariam para uma pessoa que deseja começar a empreender, uma pessoa que tem um sonho de abrir um negócio, o que vocês diriam para essa pessoa? Planejar esse sonho dela, justamente para não virar mais um. Um exemplo, vamos dizer que você tem um sonho de abrir uma loja de roupa, como é o caso dela. Aonde é que na cidade que tem espaço vai fazer isso? Não vai ser digital, vai ser presencial. Porque, um exemplo, não ser mais um. Para não ser mais um, entendeu? Então, um exemplo, se o seu sonho é fazer isso, faça bem feito. Não é aquela coisa de só fazer quando tiver condições, jamais isso. Sim. Vá fazendo com o que você tem, mas com carinho, com capricho. Tem gente que, um exemplo, eu gosto muito daquele projeto que o menino começou aqui, o Lampião Burger. Sanduíche todo mundo vende. Ele inventou, fez o blend de carne dele e assa na brasa. Quem é que faz isso? Ninguém. Então, eu falei com ele, rapaz, eu achei massa seu projeto. E olha, eu vendo sanduíche também. Não poderia falar que não, mas tá errado, não. Cara, diferente. Não é, meu negócio não é esse. Achei muito massa a ideia dele. Então, buscar nesse sentido. Fazer algo com carinho, bem feito, como ninguém faz, e aí vai embora. Concordo. É exatamente isso. É assim, o planejamento. Eu acho que tem que começar também de um planejamento financeiro, ter um pouquinho de pé no chão, né? Os meninos lá em casa dizem que eu tenho raiz, mas não é raiz. É ter um pouquinho de pé no chão e assim, se eu tivesse um planejamento como o Vitor tem, por exemplo, eu tivesse um planejamento melhor quando eu abri, eu não teria passado por tantas dificuldades como eu passei. Ter a questão do relacionamento com o cliente, saber lidar com cada um, saber o que você está vendendo e vender com amor,
saber do seu produto, o valor do seu produto, o valor do seu atendimento, o valor do seu ambiente, de tudo isso, você agregar isso tudo e defender o seu produto. E como o Vitor disse, ter sua própria identidade, ter o seu diferencial e fazer com amor. Que aí o resto flui, né? E eu percebo que vocês são duas pessoas, como você falou, Graça, pé no chão. Tanto um como o outro falou da questão do planejamento. É você saber se programar, planejar. Não é aquela questão de você ter sonhos e aquilo ali ser algo irreal, algo que está lá na sua imaginação. Mas você planejar, você começar a criar metas, criar caminhos para você alcançar aquilo ali, ao invés de ser somente mais uma ideia vaga na sua mente que nunca vai ter resultado algum. Eu costumo dizer o seguinte, principalmente depois da pandemia, não existe decisão errada, nem você iniciar errado. Mas você tem que entender uma coisa, você fez o melhor com o que você tinha naquela época. Sim. Nada te impede de agora você buscar mais informações para aperfeiçoar aquilo. Ah, você começou armengado e tal, saiba que você está começando assim, que isso tem uma consequência. Mas assuma isso, ó, era a forma que eu tinha para começar, como é que eu posso melhorar agora? Vá procurar informação, se for o caso, estudar, aperfeiçoe e vai embora. Então, hoje muita gente fica, não, tomei a decisão errada. Não, cara, você tomou a melhor decisão com as informações que você tinha. Agora, arque com as consequências e vá se aperfeiçoar. A gente falou ali mais cedo de Planificadora Daniel, falou de Bela Boutique. E eu trouxe um tópico ali interessante para a gente falar, que é essa questão de concorrentes / amigos no segmento. Respeito e admiração. Tanto a questão de Graça, relatar para o pessoal aqui mais uma vez que nós assistimos o episódio com Bela Boutique, eu conversando com as meninas e perguntando qual é a referência de empreendedores, de empreendedoras que vocês têm. Elas fizeram questão de mencionar, Graça, o seu nome, demonstrando carinho e respeito por quem você é. Viu, gente? E sendo que estão no mesmo segmento, que para muitas pessoas aquilo ali seria uma concorrência, algo que não era para estar unidas. E eu trago aqui mais para a área de Vitor, que é a questão da panificadora, da panificação, que ele é da Vitor, a gente é da panificadora Daniel, mas da mesma maneira a gente tem um respeito pela pessoa dele, Danilo tem um respeito pela pessoa dele, eu tenho certeza que esse respeito também é recíproco. E inclusive, uma vez eu estava num lugar e a pessoa falou assim, pô Thiago, que atitude bacana, aquela sua atitude de passar na frente da panificadora Vitor, de falar da questão do cheirinho do pão, se tivesse aberto você entraria para tomar um café. Eu achei aquilo ali super interessante. Eu pensava comigo, pô cara, isso para mim é a coisa mais simples do mundo, porque demonstra o meu respeito pela empresa dele, pelo empreendedor, pelo negócio, pela pessoa, por aquilo que ele já vivenciou, que ainda eu não passei, por experiências, e é algo que pode me acrescentar, algo que pode me ajudar. Eu troco muita figurinha com o Danilo, cara. Por exemplo, agora mesmo, a gente está trazendo uma máquina nova que vocês já tinham. Aí eu falei, Danilo, e aí, bicho, qual é o problema que dá, qual é o problema que não dá? A gente sabe que tem funcionário que tem dificuldade aqui. Rapaz, tive que travar aqui, ó, tal coisa. Então, ele já me contou problemas que eu posso ter na frente. Então, agora eu já boto a máquina no lugar e já vou, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mesma coisa ele, já teve pontos de vida, ó, com dificuldade nisso aqui, ó, assim, sabe, eu faço aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Ele já vai adequar do jeito dele, mas como a gente vem batendo sempre, as identidades são diferentes. Você vê que o pão é totalmente diferente de uma padaria para outra. Então, se na delicatessen na padaria, os clientes já são diferentes, imagine na padaria. Então, o cara que pensa, ah não, vou prejudicar fulano, ele só está se prejudicando e se fazendo mal. Porque, na verdade, o que você tem que fazer? O melhor produto que você conseguir para que as pessoas se identifiquem com esse. Você não controla se o cara vai querer o pão mais branquinho, se vai querer o pão mais corado, você sabe que o pessoal chega, ah não, eu quero queimadinho, não, eu quero tal. Cada um quer de um jeito, cara. Então, é besteira isso de ficar negócio de rivalidade. Faça o seu melhor para que as pessoas se identifiquem com o seu produto e acabou. O cara que está ali do lado está tendo o mesmo problema que você às vezes. Dá para um ajudar o outro. Então, exatamente. Isso aí é... Eu comecei com minha tia tendo uma loja de roupa, querendo que eu abrisse uma loja de roupa. Eu sendo concorrente dela. Ou seja, ela não ia querer, né? Não seria viável para ela. Isso para mim foi assim, esplêndido da parte dela.
E aprendi muito com ela em relação a tudo, a precificar, a como vender. Foi uma troca de experiência. Então, por que não passar também para outras pessoas e também não receber essa troca de outras pessoas? E eu acho que o mundo está para todo mundo e cada um procurar o seu diferencial. Como eu e Belle e Camila somos totalmente diferentes. O produto dela é de uma forma, o meu produto é outro. Mas a gente sempre troca figurinhas do que tá, o que a gente pode comprar. Isso não impede que uma aprenda com a outra, né? E demais, e como aprendo, aquelas meninas são super inteligentes no que elas fazem. Camila na relação do Instagram, Belle parece muito convicta em relação a essas coisas do financeiro e troco muito figurinhas com elas. Assim como minha tia também, que tem a loja de roupa, minha tia, pela experiência de vida, né? Eu troco também muito isso, a minha tia Sandra da Grife. E Belle, a gente conversando sobre isso, a Belle falou, velho, a Grife tá tão linda, eu vou lá também. E minha tia achou isso o máximo, minha tia disse, eu nunca ia esperar isso. E a gente também tá aberta para outras pessoas, para outras lojas, para trocar figurinha, a gente gosta disso, né? Eu converso sempre com Belle sobre isso, com Camila, e minha tia falando também, minha tia é mais tímida, mais retraída, até acho que pelo tipo dela ser outro. Mas a gente troca muita figurinha em relação a isso, a atendimento, a clientes, a indicar, a chegar, ligar uma para outra. De dizer, tem tal peça aí porque tem uma cliente aqui querendo e aqui não tem. Sabe? Isso é bom, isso ajuda a outra. A gente recebe críticas, recebe sim. Às vezes eu recebo no Instagram, você tá fazendo divulgação para outra loja, sua concorrente. Como o Belle também me falou que recebeu. Semana passada foi a reinauguração da loja dela. Ela tava com o macacão da minha loja. Macacão de grande fazendo a divulgação. E ela dizendo, graças a um monte de gente me criticando, dizendo que eu tava reinaugurando a loja e fazendo a divulgação sua. Mas isso não vai nos empobrecer em nada. Ao contrário, vai nos enriquecer. Com certeza. Tá uma ajudando a outra. Isso é magnífico. Eu faço isso com todas. Minha loja eu não tenho não, mas tem a Grife, tem a Bela, tem várias outras lojas de roupa aqui na área que você pode encontrar. Né? Eu acho que isso não vai tirar nosso pedaço, ao contrário, vai nos engrandecer e criar até outros laços que podem nos ajudar, né? Gostaria de falar da questão familiar agora. Vamos. Gostaria de falar de nascimento de Pedro, de João, e de que maneira a paternidade e a maternidade transformou a mentalidade de vocês. Quer seja nos negócios, na família. Eu percebi no Instagram ali que os dois são babões. Eu percebo que os dois são babões ali pelos filhos, carinhosos. Gostam de brincar ali. Pra mim, eu acho que me deixou mais humano. Na empresa, tudo, tipo, depois que você tem filho, Pedro, a gente era maneira para viagem, né? Vivia em emergência, qualquer coisinha tava correndo e tal, com receio. Então, você primeiro, quando seu funcionário fala que não tem problema com o filho, você já olha com dos olhos, porque você passou por aquilo. Então, me trouxe essa questão primeiro da humanidade. Depois, para mim, reforçou a parte de responsabilidade. Eu entendo que, por mais que eu não vá forçar eles a fazer nada, eu preciso deixar ser humanos que respeitem das pessoas, que sejam pessoas, digamos assim, corretas. Correto no sentido de não fazer mal a ninguém. A gente tenta muito passar para eles isso. Se você não pode ajudar, só não atrapalhe, já é massa. Então a gente tenta passar muito esse conceito para ele. Então, me transformou muito nesse sentido. Acho que me deixou mais humano, me trouxe essa visão de por que a gente está aqui. Tem um ser humano ali sobre o meu cuidado. Por que isso acontece? Na minha cabeça, a gente é feito como um projeto para dar certo, para evoluir. Eu acho que, se eu estou nesse degrau, eu tenho que deixar meu filho apto a ir mais longe que eu. E tento criar ele dessa forma. Eu percebi aqui, Graça, que a gente bateu num ponto que deixou emocionado. Mas eles são, assim, o divisor de águas nas nossas vidas mesmo. A gente estava tudo planejado para casar, mas eu engravidei antes, né? E aí foi um choque, foi um baque. Eu estava terminando a faculdade, engravidei de Pedro. Transformou a nossa vida totalmente. Viver a dois, com um filho, reorganizar a vida financeira, tudo direitinho. Teve a questão da casa também. Que eu estava construindo a casa, mas tipo assim... Era pra gente casar em janeiro, a gente casou em julho. Quando ela anunciou que estava grávida, eu tinha acabado tinha pegado essa economia tudo, tinha comprado piso e revestimento. Tinha acabado de entregar na casa. Aí chegou a notícia que
que ela estava grávida. Me pegou liso. Falei, Aí pronto, parei de gastar com tudo, estagnou. Já tinha piso e revestimento, aí fui para outra casa, mas tipo, não tinha dinheiro para pintar a casa, nada. Alguns familiares, tal coisa eu faço, tal coisa eu dou e tal. Tem foto hoje, se você olhar, teve um jogo já de morando lá em casa, que a sala estava no reboco, com o gesso que tinha acabado de colocar. Eu tive a minha formatura. E acabou o piso, e foi isso. Os quartos, aí teve um fato engraçado. Eu contratei o pintor, eu falei, você vai pintar o meu quarto e vai pintar o quarto do neném. Beleza. Peguei o orçamento, paguei, beleza, tudo certo. Ele pintou o quarto errado. Aí eu falei, velho, o quarto do neném de cá, como é que eu... Ele, eu vou pintar esse. Aí eu ganhei o quarto de brinde, o segundo quarto eu ganhei de brinde. Quando o Pedro nasceu, foi uma transformação geral, né? Porque eu virei mãe e esposa, empreendedora, né? E funcionária também dos outros. Então foi um turbilhão de coisas assim para eu poder assimilar. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, foi ter meu filho. Porque assim, eu tinha um propósito, eu tinha alguém que dependia de mim. Então tudo mudou. Antes eu trabalhava por trabalhar, tinha que trabalhar, né? Vivia na casa de mãe, tudo bonitinho. Hoje não, eu tenho uma casa, eu tenho um filho que depende de mim. Eu preciso correr atrás, eu preciso lutar, eu tenho que correr atrás dos meus objetivos. E aí eu tinha o sonho de ter outro filho. Queria ter outro filho, que eu amava criança. Aí Vitor, não, outro filho não, agora não. Eu falei, velho, vamos ter filho. Se Pedro fizer 6 anos, eu não vou ter mais. Ele, não, eu fui pra médica, né? A médica deu vamos fazer o seguinte, você fica sem tomar o remédio. Aí ele aceitou, veio o João, que é a alegria da nossa casa. Assim, João eu costumo dizer que Pedro é Vitor e João sou eu. Porque Pedro é todo metódico igual a Vitor, assim, bem na dele, bem coisa. E João não, é conversador igual a mim, traz aquela alegria, sabe? A mais. Por mais que briguem o tempo todo, mas é bom demais. É muito bom. Normal de irmão, mas é muito. São assim, nossas inspirações, os nossos propósitos, o porquê a gente acorda todos os dias. Como o Vitor disse, a gente tenta mostrar a eles o máximo. O quanto é importante ajudar as pessoas, cuidar do planeta, do ambiente. E isso reflete. João tem 4 anos e ele viu uma árvore cortada, né? Uma árvore grande. Ele disse, cortaram essa árvore, poluíram o ambiente, né? O planeta. Então a gente sente, né? Assim, poxa, tá dando certo. E a gente quer que eles cresçam assim, sendo como a gente foi criado, né? Pessoas do bem, pessoas que querem ajudar o próximo. E eles são tudo na vida da gente, assim. Pra mim, assim, meus filhos são muito importantes pra mim. E Graça falou da questão dona de casa, de empreendedora. Mas eu acho, Graça, que nenhuma dessas se compara ao fato de você ser um pai ou ser uma mãe. Sim. Porque aquilo ali é uma coisa que faz assim com a sua mente. Total. É um boom, Sua vida. Um boom de emoções, de vivência ali que a pessoa nunca imaginou e sentimentos começam a aflorar ali. Totalmente. A gente passou por muitas situações assim. Pedro teve um acidente com um ano que o cachorro atacou ele que desestabilizou. Eu nunca pensei que eu fosse passar por uma situação tão igual, né? E que marcou muito. E me deixou em choque. Eu falei, meu Deus, quanto difícil ser mãe, quanto difícil é você, um ser depender de você e você não ter a capacidade de estar ali o tempo todo cuidando. Então, ser mãe e pai, eu acho que é isso aí, todo dia ter um susto, uma alegria, uma coisa nova. Mas é muito gratificante, é muito bom. E eu gostaria de saber de vocês o que família representa para vocês. Que vocês pudessem falar sobre o significado de família para vocês. Hoje, a pessoa às vezes fala propósito, outros falam para quê. Para que você levanta? Eu levanto pela minha família. Então, a gente fala de casa, de carro. Para que isso? Para você ter um conforto, para seus filhos, para sua esposa. Então, a gente tem um negócio, faz com o nosso carinho, mas para que você levanta? Na hora que dá problema lá, por que você está ali? Para ter uma condição de educar meu filho. Um exemplo, a gente falou de emergência, volta e meia da emergência. Então, tinha que ter um plano de saúde. Tinha que
reservar. Você sabe que plano de saúde hoje não é barato. Então, muitas vezes a gente abre mão de estar numa festa, de estar num lugar, porque a gente prefere ter essa segurança e na hora que a coisa estiver melhor, não, a gente vai lá e participa. Então, até muitas vezes familiares nossos não entendem, você precisa sair mais e tal, mas é porque a gente prefere essa segurança aqui, que isso esteja aqui, do que pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Então, é muito nessa do porquê você levanta. Tem gente que vai falar, não, eu levanto porque eu quero ter aquele carro. Beleza. Na hora que entrar um filho na vida dele, pode ser que mude tudo isso, entendeu? Então, como é que você se sente? O que é que, quando dá dificuldade, você olha pra quê? Por que é que eu não desisto? Sim. Olha quem eu tenho ali. Como eu falei, eu tenho 2 pessoas agora, 2 vidas. Não considero ela porque eu digo altamente responsável por essas 2 pessoas. Então, como é que eu vou parar? Você não tem essa opção. Então, no meu caso é isso, o meu porquê. Também é o meu porquê. A família é o meu porquê. Vem a nossa família, né, que é a nossa base lá, nosso pai, nossa mãe, nossos tios, irmãos, que é a família que nos agrega também. E a nossa família que a gente construiu. É o nosso porquê, que a gente precisa estar todos os dias alimentando ali, né? Alimentando o amor, alimentando o respeito, alimentando o carinho, o autocuidado, o cuidado um pelo outro. Então, acho que família representa isso, a gente cuidar, sabe? Para poder, como é que eu digo? É a nossa base e a gente cuidar dessa base, para poder a gente ir caminhando pra frente. É o mesmo pensamento. Eu gostaria de falar sobre referências. Eu sei que os pais de vocês, para vocês, são grandes referências, tios. E eu gostaria de saber quais são as maiores referências de vocês e de que forma isso inspira, isso ajuda, isso capacita vocês a se desenvolverem como seres humanos melhores. Porque a gente sabe que a gente sempre tem aquele espelho, aquela pessoa que a gente olha com muito carinho e pensa, eu gostaria de ser que nem essa pessoa. Eu gostaria de um dia poder impactar vidas, poder deixar um legado igualmente essa pessoa. Eu gostaria de saber de vocês quem são as referências, inspirações. No meu caso, é dividido por etapas da vida. Um exemplo. A referência de meu pai vem dessa parte da empresa, das finanças. Minha mãe é um trator, cara. Minha mãe, tipo assim, eu costumo até, às vezes, falar com ela aí, cansaço é psicológico, mãe, porque do jeito que é minha mãe, ela não tem negócio de tempo ruim. Quando ela quer uma coisa, meu amigo, pode estar o que for, ela vai trabalhar e vai fazer acontecer. Aí, mas minha irmã agora tem virando essa referência do digital. Ela está se especializando nisso, cobrando a gente nesse sentido, tá virando essa referência. Teve uma fase, né, durante a pandemia, aquela reforma, aquele negócio, que a cabeça estava... Aí eu fui pesquisando na internet e tal, encontrei um exemplo, tem um cara que é coach, que é o Jerônimo Terra. Pô, vários pensamentos que ele trouxe, que eu comecei a organizar a minha vida, eu falei, caralho, tá dando certo isso aqui. A parte de psicologia, tem um psicólogo em Salvador chamado Jordan Campos. Eu participei da experiência com ele. Cara, eu nunca me senti eu mesmo como eu me senti naquele final de semana. Então, eu vim pegando referências. Aqui na cidade, por exemplo, o próprio Lucas hoje. Um exemplo, antes eu trocava muita figurinha com o Carlos, quando eu cheguei logo. Hoje, por tempo e tal, acho que não se encontra mais tanto, já troco muita figurinha com o Lucas. Então já é no ponto comercial, já é uma âncora ali também. Então, as etapas que a gente foi passando, você vai pegando essas referências, e aí monta esse grupo de apoio, digamos assim. Eu tenho muitas referências, assim, muitas. Minha avó é uma referência pra mim, de garra de mãe, assim, de empreendedora da forma dela também, e de como tratar o outro. Minha mãe, principalmente assim, em relação a tratar o outro, de como lidar com as pessoas. Meus tios, em relação a garra, trabalho, tudo. Eu costumo dizer, eu tenho uma tia que eu trabalhei com ela, né, pouco tempo. A gente não tinha muito contato, assim, e eu tive pouco tempo de experiência com ela, assim. E assim, eu falei, meu Deus, eu não sabia que minha tia me inspirava tanto, que é a minha tia Ana, né? E ela é retada em algumas coisas, assim, ela também se desafia, vai, corre atrás.
Tem as minhas tias emprestadas, né? Que são as mulheres dos meus tios também, que são muito referência para mim de garra, de como ser mãe, trabalhar, que vai dar certo sim, de correr atrás. De várias mulheres aqui na Arade, desse pessoal antigo, assim, eu tenho muita referência desses empreendedores antigos daqui de Ará, eu pego muitos exemplos deles. Acho que sim, assim, eu não tô me recordando muito não, assim, tive professores na faculdade também que foram muito referência, Rosevaldo, que era um cara, gente boa, engraçado, me perturbava, mas era uma pessoa assim, maravilhosa, um ser humano maravilhoso, que tava essa questão de ajudar, sabe? De sempre estar ali pronto para ajudar o outro. Eu aprendi isso muito com ele, ser solidário. Eu acho que é basicamente esses. Eu não tô lembrando muito assim agora não, mas acho que é basicamente esses assim. Gostaria de falar também sobre sucesso. O que sucesso significa na verdade para vocês? Para algumas pessoas é carro, para algumas pessoas é casa, para algumas pessoas saúde. É dinheiro, muita saúde. Para algumas pessoas é família. Eu gostaria de saber para vocês o que é sucesso, o que representa sucesso para vocês. Eu acho que também gira muito em relação ao seu momento na vida. Um exemplo, antes da pandemia era uma coisa. Eu estava muito nessa de manter plano de saúde, de carro, de ter aquelas coisinhas ali para ter um conforto na família. Quando passou a pandemia, aí a loja tomou muito foco para mim, porque meu pai estava sendo preservado. Na minha cabeça era só botar a empresa de novo no trilho, para a cabeça descansar. Eu falava assim, rapaz, eu boto a cabeça para fora da onda, vem outra. Eu boto a cabeça para fora da outra, vem outra. Então eu estava cansado já de subir e outra. Eu falei, pera um pouquinho, porque eu falava só isso. Quando eu consegui alinhar isso, meu pai começou a voltar, a gente foi botando as coisas no trilho, foi ficando mais tranquilo. Aí veio outra visão para mim, que foi o quê? Eu quero agora um pouquinho, lembra que eu falei que o empreendedorismo tira um pouco da liberdade? Eu falei, eu quero resgatar um pouquinho disso. E eu comecei a estudar algumas coisas que podem me trazer isso de volta. Hoje, estudo muito sobre essa questão financeira, o que fazer, como não me perder nas finanças. Viso muito essa parte de liberdade, de poder... Hoje é muito complicado você dar opinião. Então, como é que você se desprende disso? Então, são as coisas que eu venho estudando hoje, vendo como fazer, eu acho que essa liberdade é uma coisa que a gente mais perde. Então, hoje eu estou estudando muito nesse sentido de como conseguir isso de volta, como a melhor forma de educar meus filhos. E, para mim, está se resumindo muito a isso. Melhorar o que a gente já tem, cuidar deles da melhor forma e passar para eles. É muito esse pensamento, deixar ser humanos melhores para seguir, entendeu? Eu também penso assim, sucesso é isso. Pra mim, hoje o sucesso é saber criá-los da melhor forma possível. Porque todo momento a gente se cobra se a gente está indo no caminho certo, se aquilo ali é o certo, se o caminho é aquele mesmo. A gente pede orientação o tempo todo a Deus. Sucesso também pra mim é ter paz, sabe? Paz no lar, paz de espírito mesmo. Ter amor, ter saúde, que o resto é consequência. Eu acho que quando você tá assim, em plenitude, assim, o resto é tudo, o sucesso vem consequência. E você, sabe, correr atrás. Não ficar também de braço cruzado, correr atrás do sucesso vem. Eu posso dizer que vocês dois são tipo aquela questão de yin e yang. O Vitor é aquele cara metódico, aquele cara de calcular, de saber dar passos. E já graças a conhecer o Vitor, que ela é aquela pessoa mais emocional, aquela pessoa mais carinhosa, que às vezes ela quer ser abraçada, quer conversar. E eu percebo esse complemento de vocês, essa união de vocês. E a gente fala muitas vezes que duas pessoas iguais, elas parecem que elas não se complementam, porque elas vivem brigando ali. Mas vocês, através das diferenças de vocês, vocês se complementam. E um carinho enorme por vocês. A gente também, obrigada. Foi muito bom. A gente que agradece aí. Eu tava morrendo de vergonha, né, de estar aqui. Até que eu me soltei um pouquinho. Espero ter atendido as expectativas. A gente já tinha conversado antes, né, sobre essa possibilidade, então já de vez em quando eu troco uma figurinha também, então é só tentar agregar mesmo, né?
Eu falei, pode ser que uma frase nossa, uma experiência de graça, acabe ajudando alguém. Então esse é o motivo maior da gente estar participando aqui, né? Eu gostaria de pedir só vocês para deixar uma mensagem para o público de casa. Algo a respeito dessa conversa, algo a respeito de que vocês levam com vocês para a vida, compartilhar com a galera de casa. Eu acho que eu já até falei, mas vou repetir. Não existe decisão errada. Você tomou a melhor decisão que você podia com a informação que você tinha naquele momento. Só que você também não pode não arcar com as consequências, que é hoje o que a maioria quer fazer. Botar a culpa no outro. Então assuma a responsabilidade, chame para você, se for o caso, procure novas informações e melhore a sua decisão. Mas culpa não ajuda ninguém, assim como a falta de responsabilidade não resolve nada. Então acho que hoje é o que me carrega muito esse pensamento. E a minha mensagem que eu deixo é você correr sempre atrás dos seus sonhos, nunca desistir, não deixe o medo tomar conta de vocês, porque o medo paralisa de verdade, experiência própria. Coloca na mão de Deus, em primeiro lugar, pede a Ele que Ele vai te mostrar o plano certo. Seguir com responsabilidade, como o Vitor falou, saber das consequências, saber que pode sim dar certo, mas também pode estar errado, como também pode ter, no caminho vai ter as dificuldades, como também vai ter os momentos de alegria, né? Sempre após a tempestade vem o sol, então confie nisso, acredite nos seus sonhos, corram atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, que vocês vão conseguir e que vão trilhar todo mundo junto, que Deus tem um propósito maravilhoso para todos nós. Mais uma vez, agradecer vocês pela oportunidade aqui no Nadando com Tubarões. Tenho certeza que esse bate-papo vai tanto me enriquecer, eu vou lembrar disso aqui por muitas vezes, muitos momentos, vai agregar pelo pessoal de casa. Mais uma vez, todo carinho para vocês, respeito. Obrigada. Pelos negócios de vocês, pelas pessoas que vocês são, por aquilo que vem construindo. Muito obrigada a você por confiar, né? Por me desafiar a estar aqui, porque é um desafio. Mas também estou lisonjeada de estar aqui, foi muito bom te conhecer, né? Que eu só conhecia por Vitor, mas foi bom te conhecer, ver que você é um cara inteligente, que corre atrás. Estamos aí também, precisando, estamos aí, trocar figurinhas, né? A gente que agradece aí pelo espaço. Como eu falei, espero que a gente possa ajudar aí alguém a melhorar de alguma forma, em algum pensamento, alguma coisa, né? Deixa as redes sociais, pessoal, para a galera de casa, da panificadora, O meu da loja. é @charmirará. E o pessoal? O meu é Grace com Y, _ Cerqueira. Bem, eu tenho um @Grupo Vitor, @Victor Flamel, e no YouTube é canal do Flamel. Pessoal, esse foi mais um episódio do Nadando com Tubarões, com o Vitor, com o Grace. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like aqui nesse vídeo, comente, compartilhe, envie para os seus amigos, que eu tenho certeza que vai agregar demais. Mais uma vez, externar meus agradecimentos e tamo junto. Obrigada.